Será que Deus realmente fala conosco? Esta é uma pergunta que ecoa no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Uma dúvida tão antiga quanto a própria humanidade. Talvez você mesmo já tenha se questionado se aquele momento de paz inexplicável, aquela sensação de que deveria ajudar alguém, ou aquela voz suave em seu interior eram apenas coincidências ou se de fato representavam algo muito maior. O Papa Francisco, em suas reflexões profundas sobre a espiritualidade e a vida cristã, nos ensina que Deus não apenas fala conosco, mas está constantemente tentando estabelecer um diálogo amoroso com cada um de seus filhos. A questão não é se Deus fala, mas se estamos verdadeiramente ouvindo. Durante seus anos de pontificado, o Papa Francisco tem compartilhado uma sabedoria que toca o coração das pessoas comuns, daqueles que buscam uma fé autêntica em meio aos desafios do dia a dia. Ele nos lembra constantemente que Deus não é um ser distante e inalcançável, mas um Pai amoroso que deseja estar presente em cada momento de nossas vidas. E através de suas palavras, descobrimos que existem sinais claros, manifestações divinas que muitas vezes passam despercebidas em nossa correria cotidiana, mas que revelam a presença constante de Deus tentando nos guiar, consolar e orientar. O primeiro sinal que o Papa Francisco destaca é algo que muitos de nós já experimentamos, mas talvez não tenhamos reconhecido como uma comunicação divina. É aquela paz inexplicável que surge no meio de uma tempestade emocional. Aquela tranquilidade que invade nosso coração justamente quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. Esta paz não é algo que conseguimos fabricar por nós mesmos, não é resultado de uma técnica de relaxamento ou de uma decisão consciente de ficar calmos. É algo que vem de fora, algo que nos envolve como um abraço invisível e nos sustenta quando nossas próprias forças parecem ter chegado ao fim. O Santo Padre explica que esta paz sobrenatural é uma das formas mais diretas pelas quais Deus nos fala. É como se ele sussurrasse em nosso coração: eu estou aqui, você não está sozinho, confie em mim. Muitas vezes, esta paz chega justamente nos momentos em que mais precisamos de orientação, quando estamos diante de decisões importantes ou enfrentando situações que nos deixam ansiosos e preocupados. É uma paz que não faz sentido do ponto de vista humano, porque as circunstâncias externas continuam as mesmas. Mas algo dentro de nós se acalma, se aquieta, se entrega. Pense em sua própria vida por um momento. Você já vivenciou situações em que, mesmo no meio do caos, sentiu uma tranquilidade inexplicável tomando conta de seu ser? Talvez tenha sido durante uma doença na família, quando você não sabia como as coisas iriam se resolver, mas algo em seu interior lhe dizia que tudo ficaria bem. Ou talvez tenha sido durante uma crise financeira, quando as contas se acumulavam e o futuro parecia incerto, mas você encontrou forças para continuar, sustentado por uma esperança que não conseguia explicar racionalmente. Esta é a paz de Deus falando com você, é sua presença se manifestando de forma tangível em sua vida. O Papa Francisco nos ensina que esta paz divina tem características específicas que a distinguem de qualquer outro tipo de tranquilidade. Ela não depende das circunstâncias externas, não é condicional ao que está acontecendo ao nosso redor. Ela surge independentemente do cenário como uma fonte inesgotável que brota do mais profundo de nosso ser. É uma paz que traz consigo uma certeza silenciosa de que Deus está no controle, de que Ele tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. Mas há algo ainda mais profundo sobre este primeiro sinal. Esta paz sobrenatural frequentemente vem acompanhada de uma clareza mental inesperada. De repente, no meio da confusão, conseguimos ver com mais nitidez o que realmente importa.
As prioridades se reorganizam naturalmente em nosso coração. E aquilo que antes nos causava tanta ansiedade passa a ocupar seu devido lugar em nossa escala de valores. É como se Deus, ao nos conceder sua paz, também nos oferecesse sua perspectiva, seus olhos para enxergar a situação. Esta transformação interior não é resultado de nossa força de vontade ou de nosso esforço pessoal. É um presente, uma graça que recebemos quando abrimos nosso coração para a presença divina. E o mais belo é que esta paz não é exclusiva para os santos ou para pessoas especialmente religiosas. Ela está disponível para qualquer pessoa que se aproxime de Deus com humildade e sinceridade, que reconheça sua necessidade de ajuda e orientação. O segundo sinal que o Papa Francisco revela é ainda mais sutil e, por isso mesmo, muitas vezes passa despercebido. É aquela inquietação santa que surge em nosso coração quando presenciamos uma injustiça, quando vemos alguém sofrendo, quando nos deparamos com situações que clamam por nossa ação e nossa compaixão. Esta inquietação não é simplesmente uma reação emocional natural. É o próprio coração de Deus pulsando dentro de nós. É sua voz nos chamando para sermos instrumentos de seu amor no mundo. Muitos ignoram esse detalhe, mas o Papa alertou que esta inquietação sagrada é uma das formas mais poderosas pelas quais Deus nos comunica sua vontade. Quando nosso coração se comove diante do sofrimento alheio, quando sentimos uma compulsão inexplicável para ajudar, para servir, para estender a mão a quem precisa, não é apenas nossa humanidade se manifestando. É Deus nos usando como canais de sua misericórdia. É Ele falando através de nossa consciência e nos convidando a participar de sua obra de amor no mundo. Este segundo sinal se manifesta de formas muito práticas em nossa vida cotidiana. Talvez seja aquela sensação incômoda que você sente quando passa por uma pessoa em situação de rua e algo dentro de você diz que deveria parar e ajudar. Ou talvez seja aquela inquietação que surge quando você percebe que um colega de trabalho está passando por dificuldades e precisa de uma palavra amiga, de alguém que o escute. Pode ser também aquela voz interior que o impulsiona a perdoar alguém que o magoou, mesmo quando sua mente racional resiste a essa ideia. O que torna este sinal tão especial é que ele sempre nos leva para fora de nós mesmos. Enquanto o primeiro sinal, a paz sobrenatural, nos traz consolação e tranquilidade interior, este segundo sinal nos move em direção ao próximo, nos tira de nossa zona de conforto e nos desafia a amar de forma prática e concreta. É Deus nos lembrando de que a fé verdadeira se manifesta através de obras de amor, que somos chamados a ser suas mãos e seus pés neste mundo. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância de termos um coração inquieto diante das injustiças sociais, da pobreza, do sofrimento humano. Ele nos ensina que esta inquietação não é algo de que devemos nos livrar através de técnicas de relaxamento ou de meditação. Pelo contrário, é algo que devemos cultivar e abraçar, porque é através dela que Deus nos convida a participar de sua missão de transformar o mundo. Esta inquietação santa tem uma característica muito particular. Ela nunca nos deixa em paz até que façamos algo a respeito. É como uma semente que Deus planta em nosso coração e que não para de crescer até que germine em ação concreta. Você pode tentar ignorá-la, pode tentar abafá-la com distrações e ocupações, mas ela persistirá, porque é a própria voz de Deus ecoando em sua consciência. E aqui reside um dos aspectos mais belos deste segundo sinal. Quanto mais respondemos a ele, mais clara se torna a voz de Deus em nossa vida. Cada vez que atendemos a essa inquietação sagrada, cada vez que escolhemos amar
Ao invés de ignorar, cada vez que decidimos servir ao invés de nos omitirmos, nossa sensibilidade espiritual se aprimora. Tornamo-nos mais capazes de discernir a voz de Deus e de distingui-la das vozes confusas que ecoam em nosso interior. Mas há algo ainda mais profundo sobre este segundo sinal. Ele não apenas nos move em direção aos outros, mas também nos transforma no processo. Quando respondemos ao chamado divino para amar e servir, algo em nós se expande, se purifica, se aproxima cada vez mais do coração de Deus. É como se, ao sermos instrumentos de sua misericórdia, também nos tornássemos receptáculos de sua graça. Descobrimos que, na medida em que damos, também recebemos. Na medida em que consolamos, também somos consolados. Na medida em que perdoamos, também somos perdoados. Esta reciprocidade misteriosa é uma das leis mais belas do reino de Deus. O Papa Francisco nos lembra constantemente de que não podemos dar o que não temos, mas também nos ensina que, paradoxalmente, é dando que recebemos. Quando respondemos à inquietação sagrada que Deus coloca em nosso coração, descobrimos que Ele nos capacita com recursos que nem sabíamos que possuíamos. Encontramos forças que não pensávamos ter, sabedoria que supera nosso entendimento natural e um amor que transcende nossas limitações humanas. O terceiro sinal pode ser o mais surpreendente de todos, porque vai contra muito do que aprendemos sobre espiritualidade. É a presença de Deus justamente em nossos momentos de maior fraqueza, dúvida e vulnerabilidade. O Papa Francisco nos ensina que Deus não espera que sejamos perfeitos para falar conosco. Pelo contrário, é frequentemente em nossos momentos de maior fragilidade que sua voz se torna mais clara e mais terna. Este terceiro sinal desafia nossa tendência natural de querer nos apresentar diante de Deus apenas quando nos sentimos dignos, apenas quando nossa vida espiritual está em ordem, apenas quando conseguimos manter uma fachada de santidade. O Santo Padre nos revela que Deus não se afasta de nós quando tropeçamos, quando falhamos, quando nos sentimos perdidos e confusos. É justamente nestes momentos que ele se aproxima ainda mais, como um pai amoroso que corre ao encontro do filho que caiu e precisa de ajuda para se levantar. Quantas vezes você já sentiu que não merecia a atenção de Deus por causa de seus erros e falhas? Quantas vezes já pensou que precisava primeiro se consertar antes de poder se aproximar dele? O Papa Francisco nos liberta desta prisão do perfeccionismo espiritual ao nos mostrar que Deus fala conosco especialmente quando estamos machucados, quando reconhecemos nossa necessidade, quando admitimos nossa impotência diante dos desafios da vida. Este terceiro sinal se manifesta de formas muito íntimas e pessoais. Pode ser aquela palavra de conforto que surge em sua mente justamente quando você está se sentindo mais sozinho. Pode ser aquela passagem bíblica que salta aos seus olhos exatamente quando você mais precisa de orientação. Pode ser aquela música que toca no rádio e parece ter sido escolhida especificamente para falar com sua situação. Pode ser aquela pessoa que aparece em sua vida no momento certo, trazendo exatamente a palavra de encorajamento que seu coração precisava ouvir. O que torna este sinal tão poderoso é sua natureza profundamente pessoal e específica. Deus conhece em cada detalhe de nossa história, cada ferida de nosso coração, cada luta secreta que enfrentamos. Quando Ele fala conosco em nossos momentos de vulnerabilidade, sua voz carrega uma intimidade e uma ternura que não podem ser confundidas com nenhuma outra coisa. É como se Ele sussurrasse em nosso ouvido: eu vejo sua dor, eu conheço sua luta e estou aqui para caminhar com você. Esta manifestação divina em nossa fraqueza tem um poder transformador extraordinário.
quando experimentamos o amor incondicional de Deus, justamente quando nos sentimos menos dignos dele, algo profundo se cura em nosso interior. As feridas da rejeição, do abandono, da culpa e da vergonha começam a encontrar seu bálsamo na aceitação divina. Descobrimos que não precisamos ser perfeitos para sermos amados, que não precisamos ter todas as respostas para sermos acolhidos, que não precisamos esconder nossa humanidade para sermos aceitos. O Papa Francisco frequentemente compartilha sua própria experiência de vulnerabilidade diante de Deus, mostrando que mesmo aqueles que ocupam as mais altas posições na hierarquia da Igreja continuam sendo seres humanos carentes da misericórdia divina. Esta autenticidade e humildade do Santo Padre nos dão permissão para sermos igualmente autênticos em nossa relação com Deus, para nos apresentarmos diante dele sem máscaras, sem pretensões, sem tentativas de impressioná-lo com nossa bondade ou nossa espiritualidade. Há uma beleza incomparável nesta verdade. Deus não apenas tolera nossa humanidade, ele a abraça. Não apenas aceita nossas limitações, ele as usa como ponto de partida para a sua obra de transformação em nossa vida. Não apenas perdoa nossas falhas, ele as transforma em oportunidades de crescimento e de uma intimidade ainda maior com ele. Esta é a escandalosa generosidade do amor divino, que vai muito além de nossa capacidade de compreender ou de merecer. Quando começamos a reconhecer estes 3 sinais em nossa vida cotidiana, uma transformação gradual, mas profunda, começa a acontecer em nosso interior. Nossa percepção espiritual se aprimora, tornamo-nos mais sensíveis à presença de Deus, mais capazes de discernir sua voz em meio ao ruído da vida moderna. Como um músico que treina seu ouvido para distinguir diferentes notas e harmonias, desenvolvemos uma capacidade crescente de reconhecer as diferentes formas pelas quais Deus se comunica conosco. Esta sensibilidade espiritual aprimorada não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que requer paciência, perseverança e, acima de tudo, um coração aberto e receptivo. O Papa Francisco nos ensina que devemos cultivar momentos de silêncio e de quietude interior. Espaços em nossa agenda corrida onde possamos simplesmente estar diante de Deus, sem pressa, sem agenda, sem expectativas específicas, além do desejo de estar em sua presença. Estes momentos de quietude não precisam ser longos ou elaborados. Podem ser alguns minutos pela manhã antes de começar as atividades do dia, quando oferecemos nosso coração a Deus e nos colocamos em uma postura de escuta. Podem ser instantes roubados durante o trânsito, quando aproveitamos os semáforos vermelhos para sussurrar uma oração ou para simplesmente reconhecer a presença divina. Podem ser aqueles minutos antes de dormir, quando entregamos a Deus as preocupações do dia e pedimos sua proteção para a noite que se aproxima. O importante não é a duração ou a sofisticação destes momentos, mas a sinceridade e a regularidade com que nos colocamos em uma postura de abertura diante de Deus. É nesta disponibilidade interior que nossa capacidade de reconhecer sua voz se desenvolve e se aprimora. Como um jardim que precisa ser regado diariamente para florescer, nossa vida espiritual precisa destes pequenos, mas constantes cuidados para crescer e frutificar. À medida que nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus, começamos também a perceber como Ele usa as circunstâncias cotidianas, as pessoas ao nosso redor e até mesmo os desafios e dificuldades como veículos para sua comunicação conosco. Aquela conversa casual com um vizinho pode carregar exatamente a palavra de encorajamento que precisávamos ouvir. Aquele livro que chega às nossas mãos de forma aparentemente casual pode conter insights que iluminam questões que estávamos enfrentando. Aquela dificuldade no trabalho
pode ser o catalisador para descobrirmos recursos internos que nem sabíamos que possuíamos. Esta perspectiva transformada da vida cotidiana é um dos frutos mais belos de uma espiritualidade autêntica. Quando começamos a ver Deus ativo e presente em todos os aspectos de nossa existência, nossa vida ganha uma dimensão de significado e propósito que vai muito além das preocupações imediatas e das metas temporais. Descobrimos que não há eventos verdadeiramente insignificantes, que não há encontros puramente casuais, que não há experiências completamente desprovidas de potencial espiritual. O Papa Francisco nos convida a viver com esta consciência ampliada, com esta capacidade de enxergar o sagrado no ordinário, o eterno no temporal, o divino no humano. Esta não é uma forma de escapismo da realidade, mas justamente o contrário. É uma forma mais profunda e mais verdadeira de se engajar com a realidade, reconhecendo que ela é muito mais rica e significativa do que aparenta à primeira vista. Mas como podemos ter certeza de que estamos realmente ouvindo a voz de Deus e não apenas nossas próprias projeções e desejos? Esta é uma pergunta legítima e importante que demonstra uma atitude sábia de discernimento espiritual. O Papa Francisco nos oferece alguns critérios práticos para distinguir a autêntica comunicação divina de outras vozes que podem ecoar em nosso interior. Primeiro, a voz de Deus sempre produz frutos de paz, mesmo quando nos desafia ou nos convida a mudanças difíceis. Mesmo quando Deus nos chama para deixar nossa zona de conforto, para perdoar alguém que nos machucou ou para tomar decisões corajosas, sua voz carrega consigo uma paz de fundo que confirma que estamos no caminho. Certo. Esta paz pode coexistir com nervosismo natural ou ansiedade circunstancial, mas há uma tranquilidade mais profunda que permanece como uma âncora em nossa alma. Segundo, a voz de Deus sempre nos move em direção ao amor genuíno, tanto amor por Ele quanto amor pelo próximo. Se uma inspiração ou impulso nos leva ao egoísmo, à arrogância, ao julgamento severo dos outros ou ao desprezo pelos necessitados, podemos ter certeza de que não se origina de Deus. O Espírito Santo sempre produz frutos de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como nos ensina o apóstolo Paulo. Terceiro, a voz de Deus é consistente com os ensinamentos de Jesus Cristo e com a sabedoria da tradição cristã. Deus nunca nos dirá algo que contradiga os princípios fundamentais do Evangelho ou que nos leve a agir de forma contrária ao exemplo de Jesus. Esta é uma salvaguarda importante contra ilusões espirituais e auto-engano. Quarto, a voz de Deus frequentemente nos leva à humildade genuína, ao reconhecimento de nossa dependência dele e de nossa necessidade de crescimento. Se uma suposta inspiração divina nos enche de orgulho espiritual ou nos faz sentir superiores aos outros, é muito provável que tenha outra origem. Estes critérios de discernimento não devem nos deixar ansiosos ou excessivamente analíticos em nossa vida espiritual. Eles são oferecidos como ferramentas úteis para nos ajudar a navegar com sabedoria pelas águas às vezes confusas da experiência espiritual. O Papa Francisco nos lembra que Deus é paciente conosco em nosso processo de aprendizado, que Ele compreende nossas limitações e trabalha através delas, não apesar delas. À medida que crescemos em nossa capacidade de reconhecer e responder à voz de Deus, descobrimos que Ele tem um plano específico e único para cada um de nós. Não existe uma fórmula universal que se aplique a todas as pessoas da mesma forma. Deus conhece nossa personalidade, nossa história, nossos dons, nossas limitações, e Ele nos fala de forma personalizada,
respeitando nossa individualidade e trabalhando através de nossas características únicas. Isto significa que sua jornada espiritual será diferente da jornada de qualquer outra pessoa. Os sinais, através dos quais Deus fala com você, podem se manifestar de formas que são especificamente adequadas à sua sensibilidade, à sua cultura, às suas circunstâncias de vida. Alguns podem experimentar mais intensamente o primeiro sinal, a paz sobrenatural, talvez porque passam por períodos de grande turbulência emocional e precisam especialmente desta âncora divina. Outros podem ser mais sensíveis ao segundo sinal, a inquietação santa, talvez porque têm um coração naturalmente compassivo e são chamados a ministérios específicos de serviço. Ainda outros podem experimentar principalmente o terceiro sinal, a presença de Deus na vulnerabilidade, talvez porque suas feridas pessoais se tornam portas através das quais a graça divina pode fluir para tocar outras pessoas em situações similares. O importante é não comparar sua experiência espiritual com a de outros. Não tentar forçar sua vida de oração a seguir modelos que funcionam para outras pessoas, mas permanecer aberto e receptivo às formas específicas pelas quais Deus escolhe se comunicar com você. Esta autenticidade em nossa relação com Deus é fundamental para um crescimento espiritual saudável e sustentável. Há também momentos em nossa jornada espiritual quando a voz de Deus parece silenciosa, quando os sinais se tornam menos evidentes, quando nos sentimos espiritualmente áridos ou desconectados. O Papa Francisco nos ensina que estes períodos não indicam abandono divino, mas são parte natural do crescimento espiritual. Assim como uma planta às vezes precisa de períodos de aparente dormência para que suas raízes se aprofundem e se fortaleçam, nossa alma às vezes passa por temporadas de quietude aparente que, na verdade, preparam o terreno para um florescimento futuro ainda mais rico. Durante estes períodos, a fé se torna menos dependente de sentimentos e experiências emocionais e se apoia mais solidamente na confiança na bondade e fidelidade de Deus. Aprendemos a amar a Deus não apenas quando nos sentimos consolados por sua presença, mas também quando caminhamos pela fé pura, confiando em suas promessas, mesmo quando não conseguimos perceber sua proximidade de forma tangível. Esta maturidade espiritual é valiosa porque nos liberta da dependência excessiva de experiências místicas ou de confirmações emocionais constantes. Descobrimos que nossa relação com Deus pode ser estável e profunda, mesmo quando os sentimentos espirituais são menos intensos. Esta estabilidade se torna uma base sólida sobre a qual podemos construir uma vida de serviço consistente e de amor duradouro. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância de perseverar durante estes períodos de aparente silêncio divino, de continuar orando mesmo quando a oração parece seca, de continuar servindo mesmo quando não sentimos a motivação emocional que às vezes acompanha nossos atos de caridade. Esta perseverança na fidelidade, mesmo sem a recompensa imediata de experiências espirituais consoladoras, é uma das formas mais puras de amor que podemos oferecer a Deus. E aqui descobrimos um paradoxo belo da vida espiritual. Frequentemente, é durante estes períodos de aparente silêncio que nosso caráter se forma mais profundamente, que nossa dependência de Deus se torna mais genuína, que nossa capacidade de amar se purifica de motivações egoístas. É como se Deus, ao retirar temporariamente o suporte emocional, nos desse a oportunidade de descobrir que nosso amor por Ele e nossa disposição de servi-lo não dependem de como nos sentimos, mas de uma decisão mais profunda do coração. Quando, eventualmente, a primavera espiritual retorna
e ela sempre retorna. Descobrimos que somos pessoas diferentes, mais maduras, mais profundas, mais capazes de amar de forma desinteressada. Os 3 sinais da comunicação divina se manifestam então com uma clareza e uma força renovadas, mas nossa relação com eles é mais equilibrada, menos dependente, mais fundamentada na confiança do que na experiência emocional. À medida que nossa jornada espiritual se aprofunda e amadurece, começamos também a perceber como Deus usa nossa própria vida como um sinal de sua presença para outras pessoas. Assim como reconhecemos sua voz através dos 3 sinais que o Papa Francisco nos ensina, também nos tornamos canais através dos quais outros podem experimentar estes mesmos sinais. Nossa paz, em meio às dificuldades, pode ser o primeiro sinal que alguém precisa ver para acreditar que Deus está presente. Nossa compaixão e nossos atos de serviço podem despertar em outros a inquietação santa que os levará a também se tornarem instrumentos do amor divino. Nossa vulnerabilidade honesta e nossa experiência da graça de Deus em nossos momentos de fraqueza podem oferecer esperança a pessoas que se sentem perdidas e indignas. Esta compreensão transforma nossa perspectiva sobre nosso papel no plano de Deus. Descobrimos que não somos apenas receptores passivos de sua comunicação, mas colaboradores ativos em sua obra de amor no mundo. Cada vez que respondemos aos sinais divinos, cada vez que permitimos que sua paz, sua compaixão e sua graça fluam através de nós, estamos participando do diálogo contínuo que Deus mantém com a humanidade. Esta participação ativa no plano divino nos enche de um senso de propósito e significado que transcende nossas preocupações pessoais e nossas ambições individuais. Descobrimos que nossa vida tem um valor e uma importância que vão muito além do que poderíamos imaginar. Mesmo nos momentos mais ordinários, mesmo nas tarefas mais simples, podemos estar servindo como instrumentos através dos quais Deus toca outras vidas de formas que talvez nunca cheguemos a conhecer completamente. O Papa Francisco nos convida a viver com esta consciência elevada de nosso propósito divino, mas sempre com humildade e simplicidade. Não devemos nos tornar arrogantes ou presunçosos por causa do papel que Deus nos convida a desempenhar. Pelo contrário, quanto mais claramente percebemos como Ele trabalha através de nós, mais profundamente deveríamos crescer em gratidão e em reconhecimento de nossa dependência dele. Esta humildade autêntica é, na verdade, uma das características mais atraentes e convincentes de pessoas que verdadeiramente caminham próximas a Deus. Elas irradiam uma paz e uma bondade que não podem ser fabricadas ou fingidas, mas que fluem naturalmente de um coração que foi tocado pelo amor divino. Sua presença é consoladora, sem ser invasiva. Sua sabedoria é oferecida sem ser imposta. Sua compaixão é genuína, sem ser sentimental. Quando começamos a reconhecer estes 3 sinais divinos em nossa própria vida e a responder a eles com fidelidade crescente, gradualmente nos tornamos este tipo de pessoa. Não através de esforço próprio ou de disciplina rígida, mas através da transformação suave e contínua que acontece quando permitimos que Deus trabalhe em nós e através de nós. É uma obra de arte divina, uma escultura espiritual que Ele vai cinzelando em nosso caráter ao longo dos anos, usando as circunstâncias de nossa vida como ferramentas de transformação. Esta transformação não nos torna perfeitos ou nos livra de todas as lutas e desafios humanos. Continuamos sendo pessoas normais, com limitações, com momentos de fraqueza, com áreas que precisam de crescimento. Mas há uma diferença qualitativa em nossa forma de viver.
uma profundidade e uma autenticidade que vem de uma fonte que transcende nossa personalidade natural. Se você já sentiu algum desses sinais que descrevemos, se reconheceu em sua própria experiência a paz sobrenatural de Deus, a inquietação santa que o move em direção ao próximo, ou a presença divina, em seus momentos de vulnerabilidade, saiba que você não está imaginando coisas. Deus realmente está falando com você, está se comunicando de forma íntima e pessoal, está convidando você para uma relação cada vez mais profunda com Ele. Se você já sentiu algum desses sinais, comente amém e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Não permita que a correria da vida moderna, as distrações constantes ou as vozes céticas ao seu redor abafem esta comunicação preciosa que Deus deseja manter com você. Cultive momentos de quietude, crie espaços em sua agenda para simplesmente estar diante dele. Mantenha seu coração aberto e receptivo às formas surpreendentes pelas quais ele pode escolher se manifestar em sua vida. Lembre-se de que Deus não fala apenas com pessoas especialmente religiosas ou com aqueles que ocupam posições de liderança espiritual. Ele fala com mães ocupadas que mal têm tempo para respirar, com trabalhadores cansados que enfrentam longos deslocamentos diários, com estudantes ansiosos sobre o futuro, com idosos que se sentem esquecidos, com jovens que buscam seu lugar no mundo. Ele fala com você exatamente onde você está, exatamente como você é, com suas lutas e suas vitórias, com seus sonhos e seus medos. A única coisa que ele pede em troca é um coração aberto, uma disposição de ouvir, uma vontade de responder ao seu chamado de amor. Não precisa ser uma resposta perfeita ou completa. Deus trabalha com respostas parciais, com tentativas imperfeitas, com corações sinceros, mesmo quando confusos. Ele é o artista divino que pode criar obras-primas a partir dos materiais mais improváveis, que pode usar nossa fraqueza como ponto de partida para demonstrações poderosas de sua graça. Quando abrimos o coração com humildade, quando reconhecemos nossa necessidade de orientação divina, quando nos colocamos em uma postura de escuta genuína, Deus sempre encontra uma forma de nos responder. Pode não ser da maneira que esperávamos, pode não seguir nosso cronograma preferido, pode não vir embalado da forma que imaginávamos, mas sua resposta sempre chega. E quando chega, traz consigo não apenas a orientação que buscávamos, mas também a certeza renovada de que somos amados, conhecidos e cuidados por aquele que nos criou. Esta é a promessa mais bela que o Papa Francisco nos oferece através de seus ensinamentos sobre a comunicação divina. Deus nunca nos abandona ao silêncio. Mesmo quando parece que Ele está distante, mesmo quando nossas orações parecem ecoar no vazio, mesmo quando as circunstâncias da vida nos fazem questionar Sua presença, Ele continua falando conosco através destes sinais sutis, mas poderosos, que aprendemos a reconhecer. A paz, que transcende todo o entendimento, a inquietação sagrada que nos move ao amor prático, e a presença divina em nossa vulnerabilidade são dádivas constantes que Ele oferece a todos os seus filhos. Não precisamos merecê-las, não precisamos conquistá-las através de nossas boas obras ou de nossa perfeição espiritual. Elas são expressões do amor incondicional de um pai que deseja estar próximo de seus filhos, que deseja participar de cada aspecto de suas vidas, que deseja transformar cada experiência humana em uma oportunidade de crescimento e de intimidade crescente. Que possamos ter olhos para ver estes sinais, ouvidos para escutar esta voz amorosa e corações corajosos para responder ao chamado divino que ecoa constantemente em nossa direção. Que possamos nos tornar não apenas ouvintes da palavra de Deus,
mas também seus cooperadores, permitindo que sua paz, sua compaixão e sua graça fluam através de nós, para tocar as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Quando abrimos o coração com humildade, Deus sempre encontra uma forma de nos responder. Esta é a promessa que sustenta nossa fé, que alimenta nossa esperança e que nos dá coragem para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece incerto. Porque sabemos que não caminhamos sozinhos, que temos um guia fiel, que nos conhece pelo nome e que nos ama com um amor que nunca falha. Amém.